Ok, meus irmãos, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, aqui na cidade onde eu resido. Há vários dias a gente não dá umas voltinhas aqui na cidade para nós transmitirmos as profecias, as últimas mensagens do Senhor. E aí hoje nós sentimos um desejo, veio o pensamento da gente andar um pouquinho aqui nas ruas da cidade onde eu resido, a cidade de Incubi. E então nós resolvemos aqui falar um pouco, dar o testemunho da mensagem do terceiro anjo aqui na cidade onde eu resido. Por conta de que, como uma forma de treinamento, os exércitos do mundo treinando se preparando para uma futura terceira guerra mundial. Aí nós já estamos vendo os rumores dessa terceira guerra mundial, não querendo dizer que já vai começar essa terceira guerra mundial, mas as profecias dizem que vai ter uma terceira guerra mundial, e como tudo que acontece nesse mundo tem sempre um começo, teve um começo da Segunda Guerra Mundial, teve os acontecimentos que marcou a Primeira Guerra Mundial, que marcou o início, tudo nessa vida. Às vezes a nossa vida também começa quando a gente é criança, né? Assim que a gente é gerado na barriga da nossa mãe. Quem sabe se isso aí que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia não já são os indícios a ponta do grande iceberg da terceira guerra mundial, que as escrituras dizem que essa terceira guerra mundial vai acontecer. Mas embora as maiores das guerras a maior das guerras que está registrada na Sagrada Escritura não é uma guerra com armas nucleares. A maior batalha que as escrituras se referem não é uma guerra com fuzil, com metralhadoras, embora essas coisas vão ser usadas principalmente na hora do contexto do grande tempo de angústia, do finalzinho, quando o inimigo enganar as nações a dizerem que as 7 pragas estão caindo por causa do justo. Aí os ímpios vão baixar o decreto de morte para matar num só dia todos os defensores da lei de Deus. Aí eles vão vir com arma contra os povos de Deus. Não que o povo de Deus vão se defender com armas literais, com metralhadora, com avião. O povo de Deus vão se defender com a arma da confiança no Senhor, né? Escudo da fé, que nem diz Paulo lá em Efésios. Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Aí, a maior das guerras é a guerra não é a terceira guerra mundial, é a guerra do Armagedon. A terceira guerra mundial é apenas uma imitação do Armagedon, que as nações vão estar batalhando uma contra as outras. Porém, o Armagedon é o povo de Deus, de um lado, temente a ele, que receberão o selo do Deus vivo, e de outro lado, os filhos do inimigo, que receberão o selo da besta, e vão vir e vão perseguir, até matar um número do povo fiel a Deus. Esta é a maior das guerras, a guerra do Armagedon. E como é que nós se prepara para a guerra do Armagedon, irmão? É desse jeito aqui, irmão. Temendo a Deus e dando glória, cumprindo a nossa missão que Deus coloca sobre nossa responsabilidade. A missão de nós pregar a sua mensagem, a missão de avisar o mundo. Para sermos soldados de Cristo, temos que ser corajosos ao lado do bem. Dar à humanidade, Deus vai estar treinando os seus 144 mil discípulos para darem o último convite de misericórdia dele ao mundo, a saber, o último convite dele para que os que querem temer a ele saiam do domínio de Babilônia e se coloquem do lado dele, arrependendo-se e guardando os seus mandamentos. Então é dessa forma aqui, irmão, que a gente se prepara para a honra e glória do santo nome do Senhor. De forma corajosa, varonil, como lutaram os apóstolos, falando, como lutou João Batista falando. Embora ainda nós estamos agora só em ocasião de treinamento, porque é um momento de preparação, as profecias, nós estamos no contexto de preparação, mas na hora que o poderoso anjo descer, de Apocalipse 18, 1 a 4, que é o próprio Cristo, invisível, por meio do seu Espírito, se derramando sobre os seus filhos em forma de chuva serolha. Então, meus irmãos, então dessa maneira o Eterno vai terminar a sua obra. Começou de forma gloriosa pelos apóstolos, terminará de forma gloriosa usando os seus últimos discípulos, que são 144 mil discípulos de Apocalipse capítulo 7, de Apocalipse capítulo 14,
144 mil discípulos. E aí agora ele está chamando, ele está treinando, como ele treinou os apóstolos para confiar nele, nos 3 anos e meio, quando ele esteve aqui a treinar os apóstolos, no ano 30, a partir do ano 31. Aliás, a partir do ano 27, né, quando começou o ministério, até o ano 31. Então, assim como ele treinou os apóstolos para saírem pregando a mensagem, assim também ele está treinando agora seus servos para darem a mensagem de Deus ao mundo. Então agora nós vamos aqui nesse momento, darmos mais um testemunho aqui da cidade onde eu resido, a cidade de Impudi. Como Cristo disse, lá em Mateus 24, que quando estivesse bem próximo à sua volta, nós ouviríamos de guerras e rumores de guerra, e se levantaria nação contra nação e reino contra reino. Estamos, meus queridos, vivendo no contexto de antes do dilúvio. Assim como Deus, antes do dilúvio, usou Noé para divertir o mundo com respeito ao fim, à inundação, ao dilúvio, agora Deus também está arregimentando, está treinando os seus discípulos, 144 mil discípulos, para dar ao mundo a última advertência dele, para dar ao mundo a advertência que nós estamos no final do tempo do fim. As nações estão se arregimentando, estão treinando para a Terceira Guerra Mundial. Embora essa guerra aí apenas o que está acontecendo é apenas o início de um grande conflito que as Escrituras dizem que terá lugar na Terra, a Terceira Guerra Mundial. Embora nós não vamos dizer que aí já seja pode ser o começo, mas não sabemos ainda se é o começo. Mas tudo está previsto na Sagrada Escritura. E então Deus usará seus servos, usará os seus discípulos, 144 mil discípulos, para transmitir ao mundo a advertência. Porque agora o fim do mundo não vai ser mais com água, agora vai ser com fogo. A advertência do Eterno, a mensagem do terceiro anjo, Apocalipse 14, a partir do verso 9 em diante, advertindo a cada nação, tribo, língua e povo. E vi um anjo voando pelo meio do céu. A primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, a partir do verso 6 em diante. A primeira mensagem angélica: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. A este primeiro anjo seguiu-se o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, a qual tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. A este segundo seguiu o terceiro anjo, lá em Apocalipse 14, 9 em diante, 9 a 12. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também um tal beberá do vinho da cólera de Deus, sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante de Deus, diante de seus santos anjos. O mundo foi punido por causa de sua iniquidade com o dilúvio. Agora, o mundo está sendo, o mundo, como diz Pedro, que agora existe, está sendo preparado para o fogo. Porém, existe uma promessa de esperança. Se nós quisermos escapar do fogo, se nós quisermos escapar do juízo que vai ser presidido em relação à humanidade, o juízo de Deus, este juízo que em 1844 começou a presidir, a examinar a vida dos mortos, mas quando for colocada a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, capítulo 12, versículo 11, esse juízo vai presidir agora para nós os vivos. Estamos em momento em que o começo desse juízo está bem adiante de nós. Logo, logo começará o julgamento dos vivos de acordo com as profecias. E todos nós vamos comparecer, os vivos agora, não mais os mortos, os vivos. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Se deveras temer o nosso Pai, se devermos escutar a sua voz e temermos a Ele e nos rendermos a Ele com arrependimento e fé, Ele promete nos dar a vida eterna e nos livrar do fogo e nos livrar e nos dar coragem para vencer a besta e a sua imagem. Aqui, referente-se à profecia, a besta, o sistema papal, a imagem da besta, os protestantes apostatados, o sinal da besta, o decreto dominical que sairá nos Estados Unidos,
Não é um microchip colocado na testa nem na mão o sinal da besta. É um sinal contrário ao sinal de Deus. Como o sinal de Deus é o sábado, ele diz, também diz Deus meu sábado para servir de sinal entre mim e vós. Então o sinal da besta que será colocado será a obrigatoriedade da guarda do domingo. Aí a advertência do poderoso anjo é que se nós aceitar adorar a besta, em vez de adorar o nosso Criador, se nós adorar os homens, em lugar de nós adorar o nosso Criador, então aí estaremos em rebelião contra o nosso Criador, como esteve em rebelião os antediluvianos. E então, aí como nós estamos vendo a situação do mundo, está se amadurecendo para o final, para o fim, então, meu irmão, se nós não tivermos a coragem de se posicionar ao lado de Cristo, ao lado de Deus, com arrependimento e fé, recusando-se às imposições mundiais que vão ser colocadas contra a lei de Deus. Aí, como Deus avisou, com sinais, escurecimento do sol, da lua, queda das estrelas, o começo do julgamento do vivo, dos mortos, ele agora avisará também o começo do julgamento dos vivos com esses mesmos sinais. Então, nós estamos passando aqui para dar essa mensagem profética, porque Deus nos constituiu como atalaias, para nós dar a mensagem. Mesmo que venha perseguição, mesmo que venha provações, mas Deus manda nós avisar. Aí ele diz, se você não avisar ao pecador e ele vier a perecer, eu vou pedir de você o sangue. Mas se você avisar, você livrará a sua alma da condenação que vai cair sobre o pecador, se ele não se arrepender. Então aqui nós estamos passando para dar esse aviso, essa advertência.